Programa Espírita Quarta Dimensão. Lave as mãos. Essas três palavras simples passaram a salvar muitas vidas na década de 1840. Foi o médico húngaro Ignaz Semmelweis por insistir na importância da higiene hospitalar. Ele descobriu e provou que lavar as mãos é essencial contra infecções. A ciência naquela época ainda não entendia os germes. Era comum médicos saírem da autópsia e irem ver mulheres grávidas para terem seus filhos. A mortalidade era muito e se atribuía ao demônio, quando na realidade era simples falta de higiene. Ele ficou conhecido como o Salvador das Mães. Seus colegas o criticavam tanto com essa insistência, a higiene. O seu final foi ser colocado em um manicômio por esse ato, deixando para o futuro a comprovação de suas pesquisas. Os sacrifícios existem e alguns têm seu preço. Assim acontece com algumas pessoas de boas ações. Tentam ajudar e são incompreendidas. Você está passando por isso? Está sendo incompreendido? Mas se você ama de fato, continue na sua boa ação e deixe para o futuro o resultado final de seus movimentos. Temos exemplos de homens e mulheres notáveis que deixaram um rastro de bondade na Terra. Seja também assim. Afinal, temos a lei da reencarnação. Voltaremos um dia. Tudo caminha e evolui. Nada desaparece. Nada mesmo. Inclusive, nossos belíssimos ideais no bem. O Quarta Dimensão já começou. Francisco Antônio Bastos, nascido em São Paulo no dia 6 de janeiro de 1850 e desencarnando no dia 19 de agosto de 1929, com a idade de 79 anos. Muito jovem, dedicou seus trabalhos altruísticos ao lado da grande missionária Anália Franco. A convivência de Anália Franco e Francisco no trabalho cristão e espírito da assistência social era tão antiga que em 1906, apesar de ambos terem mais de 50 anos, resolveram casar-se, unindo seus esforços para que a obra não viesse a sofrer solução de continuidade. Francisco Antônio Bastos era intimorato, empreendedor de obras sociais, deixando entrever o seu espírito sonhador, arguto e realizador, assessorando Anália Franco na disseminação de numerosas obras assistenciais que passaram a constituir uma das mais monumentais realizações da época. Contagiado pelo espírito de luta da sua companheira desencarnada, ele adquiriu a virtude de tudo vencer sem um esmorecimento. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. São trovas recebidas pelo médium Chico Xavier para a nossa reflexão. Dos prodígios de Jesus, eis a mais alta façanha: unir as nações da terra pelo sermão da montanha. Cassimiro Cunha. Amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Amor em si não é livre. Se é livre, não é amor. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Boa noite, queridos telespectadores da TV Grão-Pará.
Estou novamente aqui com a professora Jacira Matias e vamos conversar hoje o assunto sobre essa questão de evocações, evocando os espíritos. Como é que o espiritismo vê essa questão das evocações? Nós sempre sinalizamos aqui neste programa que o espiritismo é uma ciência com diversas áreas de estudo. E muitas pessoas até não frequentam um centro espírita por achar que é mais um centro ritualístico, espiritualista, mais uma religião que surgiu, mas não é. O espiritismo ele tem uma característica, que é da investigação. O espiritismo busca entender as coisas de Deus. E aqui este programa tem essa finalidade. Levar a doutrina espírita ou o espiritismo como ciência. Tudo bem, Jacira? Tudo bem. Boa noite. Tá tudo bem. Boa noite, queridos telespectadores. Com muita alegria que estou aqui novamente para a gente conversar, né, Douglas? Sim. Então, nós vamos pegar uma questão do livro dos Médiuns. Capítulo 24 da identidade dos espíritos. Será que todos aqueles espíritos que as pessoas evocam são eles mesmos? Que é interessante, eu observo algumas pessoas que fazem orações para Santo Agostinho, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce agora e por aí vai. Mas será que são eles que vêm? E numa questão 468, onde Kardec fala sobre a natureza e identidade dos espíritos, ele faz uma pergunta. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? E como é que o espiritismo vê isso? E eis a resposta dos imortais dentro do livro dos médiuns. Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidos bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecidos na terra. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma de um homem que conhecestes e que respeitais. Mas eu vou logo a uma questão que a gente fecha o assunto, que Kardec diz. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Quer dizer, um espírito superior fraudando? E eis a resposta. Seria uma fraude da parte de um espírito mau, que quisesse enganar. Mas, quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Jacira, vamos entender melhor e tentar explicar para os nossos telespectadores suas considerações. Vamos. Bem, primeiramente, esse assunto ele é muito pertinente porque nós sabemos, né, como o João já falou, observar os espíritos que vêm de Deus, né? Primeiramente, nós devemos ter cautela, porque, como você leu, realmente para os espíritos do bem, não interessa o nome. O que interessa é a informação que ele traz, a intenção de ajudar, sempre para o bem, né? Então, existem espíritos que têm nomes que nem não conhecemos aqui na Terra, né? Mas a intenção com que ele vem, trazendo a informação no bem, querendo ajudar de alguma forma, ele utiliza o nome daquela pessoa que na Terra teve uma grande importância e ele sabe que será respeitado por aqueles que estão evocando. Jacira, esse programa, principalmente esse assunto, ele está focado mais para você jovem, que às vezes não quer frequentar centro espiritual, mais uma seita, né? Tem gente que diz assim, jovem que diz, mais uma seita, quer dizer, eu vou ter que rezar para fulano, beltrano, ciclano. Não é.
Quando a gente começa a dar nomes a alguns espíritos, é uma questão até de segurança, né, Jacira? Isso. A gente gosta de se sentir seguro, não é verdade? Isso. E dentro do Espiritismo tem duas palavras muito importantes, né? A solidariedade e a analogia de pensamento. Então ele pode sim cuidar muito bem dessas pessoas e utilizando aquele nome que aquelas pessoas de alguma forma respeitam e ele começar a ajudá-las. E eles mandam representantes, né? Isso mesmo. Então, se nós formos observar, tantas pessoas utilizam o nome, né? Imagine cada lugar deste mundo, todo mundo evocando o mesmo. Para a gente poder até entender melhor, exemplo, Jacira, uma professora, ela tem um método de ensino. E de repente ela é convidada a proferir uma palestra em uma determinada escola. Só que ela não vai poder ir. O que ela faz? Ela convida alguém que conhece a metodologia dela, que sabe que vai representar ela da melhor maneira possível. A analogia de pensamento, ou seja, a sintonia, né? Sim. Do pensamento, então é perfeitamente lógico que aquela pessoa me represente. Agora imagine isso no mundo espiritual. E um detalhe muito importante, os espíritos superiores jamais vão delegar uma tarefa a um espírito que não é pertencente, não tem afinidade exatamente com a linha de ajuda e pensamento que ele tem. Daí vem aquela observação, Jacira. Tem pessoas que dizem, poxa, mas eu orei para espírito falando de tal, quando eu orei, senti a presença, eu acho que era dele, mas me deu dor de cabeça. Só que não era ele, né? Não. Também nós devemos ter cuidado com aqueles, né, que se importam ainda com os nomes. Nós nos importamos muito aqui na Terra, não só com o nome, mas com a nossa vestimenta, tudo nos importa. Com os rótulos de religião, Sim. não é isso? Coisas que no plano espiritual pouco interessam. O que interessa é a boa informação, é o auxílio, a caridade em nome de Deus. E é interessante notar, Jacira, eu até lembrei agora isso para você, né? As características da pessoa. Muito importante. Vamos pegar o nome Francisco de Assis, que gostava dos animais, tinha uma capacidade desprendido dos bens materiais. Então, quando ele é evocado, automaticamente vem o espírito da lavra dele, não é verdade? Realmente, aqueles que estão exatamente com a tarefa e com a afinidade de auxiliar. Jacira, o espiritismo, ele tem realmente essa função de esclarecer para não criar aquele dogmatismo e aquele ritualismo, não é verdade? Verdade. E uma coisa muito importante também, Douglas, é falar que o espiritismo, ele não agride as mentes, né? Jamais o espiritismo, a doutrina espírita, ela vai oprimir ou agredir as mentes. Então, se aquela pessoa, aquele ser encarnado, ele tem uma certa compreensão de que ele orando, do que ele pedindo para algum santo da sua devoção, ele vai ser atendido, né? Vai estar relacionado a ele aquele santo. Não tem problema para os espíritos que ajudam. Eles não vão se importar com o nome, não é verdade? Fazemos parte de uma grande família universal, né? Isso, a solidariedade. Então, quanto mais os espíritos superiores trabalham e são afins dentro da linha do bem, da disseminação do amor, para eles pouco importa nomes. Jacira, eu me lembrei de uma situação de um simpatizante do espiritismo, aonde ele entrou num centro espírita que estava comemorando o período do Sírio aqui. Sim. Sabe o que ele fez, Jacira? Olha só a falta de compreensão do cidadão. Ele viu um cartaz de Nossa Senhora de Nazaré. Pois ele foi lá, arrancou o cartaz da parede daquela casa, daquela instituição espírita, e disse que o espiritismo não aceita isso. Isso é errado.
é o respeito que nós devemos ter para com as outras religiões. Sim. Sabedores de que esses espíritos como Maria e tantos outros vultos da história, eles continuam sim trabalhando, Sim, né? todos têm a sua importância, todos estão trabalhando no bem, né, que é o objetivo maior de Deus, é o bem, né, é o amor. Então, pouco importa essas situações. É claro que o Espiritismo, nós temos uma linha de pensamento, nós seguimos os princípios da doutrina espírita, mas acreditem, jamais a doutrina espírita vai oprimir ou agredir a mente de alguém que precisa de ajuda. Então, o importante é a ajuda, é a qualidade, é a intenção do que se faz alguma coisa. E só para lembrar você, querido telespectador, há espíritas e espíritas. Com certeza. O verdadeiro espírita, ele estuda, conhece e respeita, acima de tudo, a evolução de todos. Cada um de nós estamos num patamar de evolução. Uns conhecem mais, e aqueles que conhecem mais devem auxiliar aqueles que não conhecem. Tem uma situação muito importante que eu lembrei, de uma ajuda, um auxílio que nós realizamos na minha família, e a uma pessoa, e depois no final ela disse assim: vocês são evangélicos? Por quê? Ela identificou exatamente as práticas do bem, o tratar bem, o conhecer sobre Deus, que ela conhece na religião dela, ela identificou da nossa. Então ela fez, deduziu que nós éramos também da mesma religião. E quando nós falamos que éramos espíritas, ela se surpreendeu. Sabe o que eu me lembrei agora? Nosso Senhor Jesus Cristo. E os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então vamos nos amar, sabe por quê? O mundo está acontecendo e tem muita coisa boa a ser compartilhada, Isso, não é verdade? mesmo. Devemos compartilhar. Em uma mesma situação, nós podemos estar todos juntos compartilhando o amor. E o que une os corações são os verdadeiros sentimentos. Para finalizar, fazendo um preâmbulo do que nós conversamos, o Espiritismo, sim, ele analisa as comunicações para saber se é de um bom espírito ou um mau espírito. A pessoa, sim, ela será atendida dentro do seu pedido, mas acima de tudo, o que está dentro do coração, né, Jacira? Isso, com certeza. Jacira, suas considerações finais aos nossos queridos telespectadores. Bem, nós gostaríamos de dizer que a doutrina espírita é uma doutrina solidária, consoladora, e que jamais vamos recusar alguém porque não julgamos, ajudamos, né, Douglas? Sim, sim. Então, que nós pratiquemos o amor, a caridade, porque essa é a nossa bandeira como um todo, para a ajuda da humanidade, independente de rótulos, de grupos, né? Então, assim como a espiritualidade já tem esse trabalho, que tal se nós também aqui encarnados começarmos a nos unir mais, não é mesmo? Muito bem. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora fique com o nosso momento infantil. Clube da Alegria Espírita com ele, o palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Olá, criançada! Nosso boa noite a todos vocês! Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão. Opa! Legal, bacana, né? Isso aqui é maravilhoso. Criançada que está na sala, no quarto, na cozinha, onde você estiver, eu estou lá do seu lado, bem juntinho de você. Isso, olha. Bora fazer o seguinte: levanta o braço, todo mundo, mamãe, papai, todo mundo.
levanta o braço, agora faz isso aqui, ó. Alegria, alegria pra você. Isso, vamos chamar logo então o nosso... sim, antes de chamar o caixa da leitura, veio o palhacinho, hein? Nova brincadeira, continua a brincadeira do palhacinho que vai aparecer durante eu falar, tá bom? No final, mande um zap e vê quantas vezes apareceu o palhacinho, tá bom? Então vamos chamar o nosso cantinho da leitura. Boa noite, crianças. Bem-vindas a mais um Cantinho da Leitura. O livro de hoje se chama Um Mundo Sem Livros. Aprenda e divirta-se com mais essa história, de Adeilson Salles, um menino que gosta muito de ler, chamado Alfabetinho, e dois personagens que desejam acabar com todos os livros do mundo, João Apagador e Analfabeta, a máquina utilizada para aspirar pontos, vírgulas, acentos e espaços dos livros, chamada o aspirador ortográfico. E não se esqueçam, ler faz muito bem. Olá, criançada! Opa, continuando aqui o nosso quadro, agora vamos aprender isso. Olha, vamos ter um vídeo muito legal que é o corpinho, isso, do grupo evangelizado. Eles fazem uma comparação na música, eles fazem uma comparação que o carro é como se fosse o nosso corpo, tá? O motorista é como se fosse o espírito, e o pneu do carro é como se fosse o pé. A buzinha, olha a buzinha ali, ó, é como se fosse a boca. Eles fazem essa comparação. Isso sabe o que é? É ciência espírita para criança, é isso mesmo. E logo depois, um clipe bem bacana, ritmo de samba. O samba do amanhecer, todo dia ali. Lá, 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 lá. Bacana, não? Roda o clipe! Imagine que o corpinho é um carrinho com motor e o espírito é o condutor. A boca é a buzina e os pés são os pneus e o motorista sou eu. Mas o meu carrinho, eu não soube cuidar do ferro velho, fui parar. Deus é muito bom, que me permitiu voltar e recomeçar. Mas agora o meu carrinho tem problema na buzina, murcha os pneus e vivi na oficina por novos caminhos. Sei que devo seguir caminhos de amor para progredir. Eu dei muitas voltas e muitas idas e muitas vidas. Deus é muito bom, que me permitiu voltar e recomeçar. Aprimorar os sentimentos, fazer o bem é cuidar do corpo também. A mente é responsável pela máquina do corpo material. O condutor é o ser. Todo dia ver mais um pouco da estrada, todo dia ir além na caminhada, todo dia ser melhor do que antes e compreender a força dos instantes. Quem tem medo de crescer vive sempre no sofrer. Quem não se entrega ao bem só
você ir adiante um passo, se não perceber que nada é fracasso, vai se entediar, perder o sentido. Para aliviar é preciso ouvido, para ouvir o inesperado e para ser sensibilizado e para quebrar o tédio de verdade. Há que se viver mais a caridade. Pra quebrar o tédio de verdade, há que se viver mais a caridade. Alô você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. É isso aí, criançada. Gostaram aí dos clipes? Muito legal, que nos instrui, nos ensina muita coisa bacana. Abraços. Um abraço vai para Jane e sua filha Bela, lá no Souza. Belinha, isso, bacana. Um abração para vocês. Miguel e o Antônio Carlos, que sempre estão no domingo com a gente, mamãe e papai, um abraço para vocês. Vai um abraço também para o nosso amigo Claudio Honor, da Senador Lemos, ele é da Rádio Web, isso, tá bom? Um abraço, Claudio Honor. E vai para o meu amigo, a Camila Monteiro e Valda Monteiro também, um abraço. Marcos Vinícius, olha o Marcos Vinícius, essa turminha lá do Barreiro, Marcos Vinícius, que ganhou o prêmio, tá? Tayana, Dona Miriam e Beatriz Lima. Um abraço para todos vocês e você que nos acompanha sempre. E até o próximo domingo. Hoje nós vamos falar sobre ovoides na condição de parasita dos encarnados. Ovoides não são formas de pensamento, não são criações mentais, mas sim espíritos desencarnados em perturbação tão profunda que perderam a consciência da sua natureza humana e perderam a forma humana do seu perispírito, que assumiu uma forma oval. Isso acontece quando o espírito desencarnado possui ideias fixas desequilibradas ou através da hipnose exercida sobre ele por outros espíritos. Nós nos ligamos a esses ovoides através da atração que exercemos sobre eles, pela lei da sintonia, ou também eles podem ser acoplados a nós por espíritos que querem nos prejudicar. Esses ovoides drenam as nossas energias, o que pode causar doenças e levar até mesmo ao desencarne. Por isso, preste atenção na frequência que você está vibrando para não se tornar um possível hospedeiro de parasitas espirituais. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.